A Rússia intensificou os ataques à Ucrânia no 6º dia de guerra. Mísseis atingiram a segunda maior cidade do país e pelo menos 10 pessoas morreram. O exército russo também se aproxima da capital Kiev e Moscou pediu para os moradores deixarem a cidade. A gente fala agora ao vivo com a correspondente Cecília Malan, que tem as últimas informações. Oi, Cecília, boa tarde para você. Como é que ficaram as negociações aí entre Rússia e Ucrânia? Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos. Olha, uma segunda rodada de conversas entre russos e ucranianos teria sido marcada para amanhã. A informação é da agência oficial russa de notícias. Mas, agora há pouco, o presidente ucraniano disse que, primeiro, a Rússia precisa parar com os bombardeios. Só depois conversa. O primeiro encontro das duas delegações ontem não avançou muito, como já era esperado. Hoje de manhã, Moscou disse que é muito cedo para falar do resultado dessa conversa inicial e que, no momento, Vladimir Putin não tem nenhuma intenção de conversar com Volodymyr Zelensky. O governo ucraniano disse que soldados russos que baixarem suas armas receberão anistia e dinheiro. Hoje aconteceu o que se acredita ser a primeira troca de prisioneiros dessa guerra, um oficial russo por 5 militares da Força de Defesa da Ucrânia, segundo o governador da cidade de Sumy, no nordeste do país. Menos de 2 horas depois que o governo russo sugeriu aos moradores de Kiev que deixassem a capital, moradores filmaram um ataque contra a principal torre de TV da cidade. O Ministério do Interior disse que a maioria dos canais vai ficar fora do ar até que uma forma alternativa de transmissão seja estabelecida. O dia também foi de bombardeios na segunda maior cidade ucraniana. O alvo, a Praça da Liberdade. Câmeras captaram o momento do impacto do míssil. Prédios do governo local e uma casa de ópera foram destruídos no ataque russo. Carros que passavam em frente foram engolidos pela fumaça e estilhaços. Segundo o Ministério do Interior, 35 pessoas ficaram feridas e pelo menos 10 morreram. Entre elas, um aluno indiano que estudava na cidade, que tem muitas universidades. O Kremlin insiste que os ataques são feitos apenas contra alvos militares e usando armas de precisão. Estamos tomando todas as medidas para preservar vidas e a segurança de civis, disse hoje o ministro da Defesa russo. Mas o governo ucraniano acusa as forças russas de atacarem áreas residenciais de Kharkiv, onde não há posições do exército ucraniano ou infraestrutura militar. Tanto que esses recém-nascidos foram transferidos para um abrigo antiaéreo. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. Fundada em 1654, hoje é um centro industrial e de tecnologia. Tem uma população de 1,5 milhão de habitantes, muitos de origem russa, e fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Por isso, é um ponto-chave na guerra de Vladimir Putin. Grupos de direitos humanos também denunciam que a Rússia está usando bombas de fragmentação nos ataques em Kharkiv. Esse tipo de munição libera projéteis menores ao explodir, causando danos maiores em uma área mais ampla. Desde 2008, essas bombas tiveram a produção, o uso e o armazenamento proibidos. Mas nem a Rússia, nem a Ucrânia assinaram o tratado internacional. No 6º dia de guerra, as ruas de Kiev amanheceram desertas. Quem saiu para comprar comida mais cedo já voltou para o seu abrigo, como manda o toque de recolher. É uma cidade em suspense, esperando um ataque que ainda não veio, mas não deve tardar. Um enorme comboio militar russo avança sobre a cidade. Imagens de satélite mostram a fila de tanques, veículos blindados, peças de artilharia e caminhões de apoio. O comboio se estende por 65 quilômetros e é muito maior do que se imaginava. É a Rússia intensificando sua presença na Ucrânia, ignorando sanções e apelos internacionais. Agora há pouco, o Ministério da Defesa russo sugeriu que moradores deixassem a capital. Não são apenas as duas maiores cidades do país que sofrem ataques russos. Em Oktrika, no Nordeste, moradores retiram escombros e corpos do que restou de um prédio bombardeado.
No sul, o prefeito de Kherson diz que tropas russas cercaram a cidade de quase 300 mil moradores. Lá também, grávidas se protegem dos ataques aéreos embaixo da terra. Muitas vão dar à luz no escuro. Esse centro de alistamento do exército no oeste da Ucrânia estava movimentado hoje. O nível de patriotismo é admirável, disse o porta-voz das forças de defesa. Cada um ajuda como pode. Halina é médica. Quer se juntar ao exército ucraniano para salvar vidas. O primeiro-ministro britânico passou o dia na Polônia encontrando aliados estratégicos. Ele voltou a repetir que tropas britânicas não vão lutar na Ucrânia contra os invasores russos, mas alertou para as graves consequências que essa guerra pode impor à ordem global. Durante a coletiva, Boris Johnson foi confrontado por uma jornalista ucraniana que escapou ela mesma da guerra. Por que vocês não implementam uma zona de exclusão aérea para impedir jatos russos de matarem civis? Ela perguntou. Boris respondeu que isso envolveria abater aviões russos e que isso não está na agenda da OTAN. A Aliança Militar do Ocidente tem medo de uma possível terceira guerra mundial, mas ela já começou, alertou a jornalista, muito emocionada, dizendo que mulheres e crianças ucranianas vivem em profundo medo por causa das bombas e mísseis que caem do céu. Alain. Só mais uma imagem que reflete a tensão que vive a Europa e o mundo nesse momento. Obrigado, Cecília. Bom trabalho para você. São muitas imagens impressionantes, né? Impressionante também esse comboio aí de muitos quilômetros, né? De tanques russos em direção a Kiev. Eles não estão levando saúde, nem educação, não estão levando vida, não estão levando esperança. Esses carros todos aí estão levando duas coisas: destruição e morte. E é impressionante que a gente, em 2022, né, depois de tantos avanços, a civilização esteja assistindo impotente a essas cenas, já imaginando o que virá daí os horrores da guerra, como a gente tem visto todos os dias.